poderia sortear, ou então quem quiser se apresentar para fazer a primeira, colegas que estão na plateia. Só pega o microfone, por favor. Os colegas que se apresentem e façam a sua pergunta em 1 minuto, por favor. Oi, me ouvindo? Meu nome é Igor Espíndola, sou procurador em redenção do sul do Pará. Eu vou ler o que eu já tinha escrito, né? A realidade de trabalho na região norte impõe esforços não compatíveis com a estrutura, principalmente humana, da qual dispomos, né? Por exemplo, só Porto Alegre conta com 26 procuradores da República, enquanto o Pará inteiro conta com 24, entre Belém e as procuradorias da República nos municípios. Além do mais, a atividade FII tem sido bastante atingida pelo desmonte de direitos que tem sido feito a título de política econômica governamental, como redução de verbas e quadros de servidores de órgãos de extrema importância no nosso trabalho, principalmente na tutela, como FUNAI, INCRA, IBAMA. Muito tem se falado, como o MPF fala, principalmente, de combate à corrupção. A gente já viu o Procurador-Geral da República sair da Procuradoria-Geral da República para ir a outros órgãos defender o combate à corrupção ou a mudanças legislativas que afetem esse trabalho, e muito pouco tem se visto no que se refere à tutela. E a gente tem sofrido muito, principalmente na base, com essa falta de proatividade, a meu ver, da Procuradoria-Geral da República em relação a esses temas. E são os temas que batem na nossa porta todos os dias, né? Então, assim, eu queria perguntar a cada um de vocês o que, na posição que vocês querem chegar, né, de Procurador da República, e com o poder que vocês detêm nessa posição, o que vocês pretendem fazer, tanto em relação à nossa estrutura de pessoal mesmo. A gente precisa de mais procuradores aqui. A maioria dos procuradores que entram aqui na região norte são procuradores recém-possados, como é o meu caso, lidando com casos de extrema complexidade, eu diria dos mais complexos que existem no país, inclusive, e se deparando com esse quadro agora, né, de impossibilidade de conseguir até a colaboração de outros órgãos essenciais, como FUNAI, INCRA, IBAMA, porque simplesmente eles não têm servidores, eles não têm verba, e são eles, né, os nossos parceiros aí na luta pela garantia desses direitos fundamentais na tutela. Agradeço, Igor. Peço desculpas por pedir a redução de tempo, mas é porque nós temos muito espaço ainda para passar. Então, pelo sorteio, porque são dois... você quer fazer um complementar? É melhor não. É o mesmo assunto. Faz outra, não é melhor não? Então, se você for rápido... Na verdade, como você pretende, enquanto PGR, combater desigualdades regionais, notadamente no norte do país, que é sentida, inclusive, que é sentida, inclusive, na estrutura física do MPF. Não é melhor dar lotação de membros, servidores. Para responder especificamente a tua... Sem prejuízo, eu estou querendo facilitar a resposta da plateia e facilitar os candidatos. Lembro, nós já tivemos essa discussão aqui hoje, que os candidatos só têm 2 minutos para responder. Então, peço que vocês sejam um pouco pacientes com eles e dividam um pouco mais as perguntas. Então, para a sua resposta, 2 minutos. O primeiro a responder no nosso rodízio é você, ela. 2 minutos, por favor. Então, é muito difícil essa resposta de dar mais estrutura em termos de recursos humanos e também instalações e equipamentos aqui pela região norte, né? Por conta da internet, por exemplo, né? Está sempre caindo, não funciona. Então, essas soluções que estão sendo aventadas de trabalho remoto, teletrabalho, vão ter videoconferência, elas têm as suas restrições. De modo que eu acho que tem que ter uma política pensada para essa especificidade regional. E quanto a essa questão do protagonismo, sim, essa é uma das minhas propostas básicas, que o Procurador-Geral da República, ele precisa ser mais proativo nessas questões, agora com as medidas provisórias que foram aprovadas, essa das terras públicas, que é um descalabro, e todas as alterações com relação a unidades de conservação e também redução de terras indígenas. Então, nesse ponto, nós estamos num déficit e eu, como Procuradora-Geral, com certeza vou ter maior protagonismo. Muito obrigado, Ela. Sua resposta, 2 minutos. Fred.
Obrigado pela pergunta, colega. E digo o seguinte, é por isso que é de fundamental importância que o Procurador-Geral da República conheça o Brasil e conheça o Ministério Público dentro do Brasil. Conheça todas as regiões e tenha experiência não só de gabinete, mas também de um trabalho de campo do Ministério Público Federal. É um trabalho que se exige muito aqui na região amazônica. E só quem já trabalhou nisso sabe o que nós temos. Eu entendo que numa região como a região amazônica, que é carente em políticas públicas, né, é de fundamental importância o papel do Ministério Público Federal, principalmente na tutela coletiva. Isso não quer dizer que você vai relegar a questão criminal ao largo, não. Nós podemos fazer esse trabalho e permitir uma ação uma ação conjunta em frentes diversas. Eu já tenho aqui, inclusive, se você tem um combate à corrupção, por que você também não tem um grupo da tutela coletiva que vai trabalhar com os ativos financeiros recuperados e investir na política pública adequada, ao invés de você pegar esses ativos financeiros recuperados e coloque no caixa único do Tesouro Nacional, que é um absurdo, e você depois não sabe para onde vai esses recursos. Várias forças-tarefas trabalham com questões específicas, como saúde, como educação, desse desvio de recursos. Nós podemos trabalhar sim de forma conjunta. Agora, é necessário ter uma visão realmente de Ministério Público para se atentar, para se atinar a essa situação, de como dar esse reforço, de como trabalhar e de como otimizar, né, o trabalho do Ministério Público Federal dessa forma. E para isso é necessário que se conheça a realidade brasileira e as peculiaridades de cada região. Eu tive essa experiência enquanto secretário-geral por 5 anos, enquanto presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Obrigado, colega, meu tempo está acabando. Obrigado, Fred. 2 minutos para a sua resposta, Raquel. Eu gostaria de saudar ao Igor Espíndola por ter sido de redenção e ter vindo a esse debate, um representante da jovem geração dos procuradores da República, muito bem-vindo. Eu acho que a ideia do reequilíbrio da atuação criminal e de tutela coletiva do Ministério Público Federal é realmente a grande prioridade e o grande desafio do próximo mandato do Procurador-Geral da República. Eu fiz o compromisso logo na abertura da minha fala aqui hoje. É preciso cuidar desse assunto com concretude de propostas. Tenho algumas aqui no exíguo tempo que temos para tratar desse assunto. Primeiro, tratar da seletividade da atuação institucional, uma proposta que está em curso já há vários anos e que precisa de uma melhor regulamentação, inclusive por parte das câmaras e do Conselho Superior, para que nós elejamos prioridades, mas também deixemos de fazer algumas coisas. Essa é uma lição de anos recentes e que tem dado resultados. Precisamos trabalhar nisso. Acho que criar ofícios temáticos e peculiares, regionais, como ofícios marcados pela proteção de grandes biomas, de grandes bacias hidrográficas, também é um caminho natural disso. O reforço aos gabinetes de PRMs que cuidam de questões peculiares e grandes ofícios é um caminho natural de suporte a essa ideia. Acho também que é importante que as câmaras sejam desconcentradas. Essa é uma proposta que farei logo ao Conselho Superior, logo no início da minha gestão. Não basta apenas desconcentrar a atividade de revisão, mas também é preciso desconcentrar a atividade de coordenação. As câmaras estão sediadas em Brasília, o país é continental e os problemas regionais são diferentes de região para região. E isso exigirá orçamento para esse órgão descentralizado e perícias específicas nessa área regional. Então, é um conjunto de propostas que fortalece a atividade fim. Obrigado. A sua resposta, 2 minutos. Aí, Théo. O leme nunca esteve nas minhas mãos. Quem já foi gestor nessas últimas administrações poderia ter feito uma política mais eficiente em favor da região norte, que é muito esquecida, realmente. Eu também sou de uma região esquecida, eu sou nordestino, de um estado pobre, de uma região esquecida. O Brasil é uma locomotiva, São Paulo, e puxa tudo para São Paulo e esquece um pouco do resto do Brasil. Isso acontece. Se for procurador-geral, vou cuidar da região amazônica com todo cuidado. É um patrimônio extraordinário que nós temos. A maior crise que o mundo vai ter é a crise da água, e a gente tem água aqui no Amazonas, além da biodiversidade maravilhosa.
as pessoas, os índios da Amazonas, nós temos que ter um cuidado muito grande para fortalecer a atuação do Ministério Público, que não precisa só ser o Ministério Público Federal. Criou-se o Conselho Nacional do Ministério Público, onde o Procurador-Geral pode ter um papel importante de liderança na condução de políticas públicas para a defesa da mata amazônica, da floresta amazônica, das populações indígenas, em defesa do ambiente, da biodiversidade, em defesa da soberania nacional contra a cobiça internacional que existe e às vezes é pauta oculta de muitas pessoas que se apresentam como defensores do interesse da região e de também proporcionar o desenvolvimento sustentável em favor da população que habita e que vive aqui. Eu tenho hoje um filho aqui no Amapá, volto a repetir, com muita alegria. É um retorno à origem da minha família, onde eu pretendo frequentar muito, a partir desse estado do Amapá. Ontem eu soube, a Ilha do Marajó é 13 vezes maior do que o território de Portugal. Vejam que grandeza é a Amazônia brasileira. Muito obrigado, Etel. A sua resposta, 2 minutos. Sandra. Queridas colegas, queridos colegas, a Constituição Federal de 1988 incumbiu o Ministério Público de promover privativamente a ação penal pública, mas também incumbiu de promover a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do patrimônio cultural que representa a nossa história e outros interesses difusos e coletivos, entre os quais se destacam a defesa das minorias raciais, a defesa das minorias de gênero e de opção sexual, a defesa dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e dos consumidores. Não estabelece a lei maior uma hierarquia entre essas funções institucionais, razão pela qual todas elas devem ter a mesma atenção por parte da Procuradoria-Geral da República e de seu chefe. Uma das minhas prioridades será de promover esse equilíbrio que não existe atualmente, no exercício de todas as atribuições do Ministério Público, propiciando os meios necessários para a atuação na tutela coletiva, em condições de igualdade com a atuação na esfera criminal. O trabalho no interior da Amazônia, um dos grandes problemas que enfrenta, além da questão orçamentária, é a rotatividade dos procuradores, o que impede a continuidade dos trabalhos. É preciso mais apoio, inclusive técnico, assim como criar contrapartidas, como, por exemplo, contagem de pontos em dobro nas promoções por merecimento para quem aceitar permanecer mais tempo ou aceitar remoção para locais de difícil provimento. É preciso estimular o ingresso também nos nossos quadros de candidatos egressos da região. E para isso nós podíamos aplicar o que foi aprovado no Congresso Técnico da NPR. Tempo esgotado, Sam. Muito obrigado, querida. Para sua fala, 2 minutos, Franklin. Nós estamos no norte, Igor. E essa mesma pergunta me foi feita pelo Gavronski, lá no Rio Grande do Sul, essa questão do descompasso entre a visibilidade da atuação criminal e as necessidades da tutela coletiva que raramente aparecem. Esse, efetivamente, é um problema sério. Eu tenho acordado de madrugada e pensado em algumas coisas sobre essas soluções, né? Soluções práticas, por exemplo. O que poderíamos fazer? Nós temos uma questão agora que é a limitação orçamentária em razão da PEC do teto. O que a gente poderia fazer e aproximar mais a Procuradoria, evidentemente, dos institutos de pesquisa da região? Já temos convênios e parcerias, mas uma aproximação maior e buscar não um financiamento, mas verbas a fundo perdido. Por exemplo, cito o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo. Acho que o Ministério Público, por meio dos órgãos demais que autorizariam isso, ou por meio de convênios, a gente poderia procurar, já que nós não temos orçamento próprio, eu imaginei que pudéssemos fazer um estudo sobre essa possibilidade. Aliás, se tiver algum colega que tenha uma noção de como pensar sobre isso, que me auxiliem. Então, eu vejo coisas objetivas a serem realizadas nesse passo, né?
principalmente a questão orçamentária, para o enriquecimento das procuradorias, para o enriquecimento dessas atividades, principalmente nas procuradorias. Você acha que não estava no início, quando eu cheguei aqui, que eu estava falando da nossa, que eu já atuei em procuradorias municipais, da nossa solidão de estar longe sem esse apoio. Então, o apoio do Procurador-Geral, o apoio criando uma ouvidoria no gabinete do Procurador-Geral para ouvir e atender aos colegas que estão nessas instâncias e procurar estabelecer esses convênios até com organismos internacionais em busca de verbas e meios para a execução desse trabalho. Agradeço para as suas considerações, da sua resposta, 2 minutos, Mário. Colegas, é com muita satisfação que eu ouvi a pergunta formulada pelo colega Igor Espíndola, tão identificado com o Estado do Pará, conhecedor como ninguém da sua realidade, da realidade do seu interior, e que pode aqui dizer aquilo que mais faz falta para o Ministério Federal na sua atuação no âmbito deste Estado subcontinental. Tocou na questão da tutela coletiva, tocou em questões regionais, o colega vai formular uma questão específica sobre isso adiante. Vou me concentrar agora na questão da tutela coletiva. Eu tenho ressaltado, desde o início desta campanha, na minha manifestação de lançamento, como também no meu compromisso anterior com o Conselho Superior, a necessidade que temos de valorizar a tutela coletiva. Esse é um dos grandes desafios do próximo Procurador-Geral. Atingimos um patamar de excelência no combate à macrocriminalidade, em especial ao combate à corrupção sistêmica. Mas o rol de atribuições do Ministério Público vai para além da esfera criminal e a tutela coletiva é ponto fundamental. Proteção dos direitos difusos coletivos, tutela dos interesses e direitos da população indígena e também proteção dos direitos humanos de modo geral. Temas que me são caros, especialmente a proteção dos direitos humanos. Pois bem, temos que valorizar, não só em termos de recursos, mas também nós temos que nos reorganizarmos. Antes de mais nada, temos que estabelecer prioridades de atuação. Nós não podemos dar conta de tudo. Nós temos que focar e apresentar resultados concretos à sociedade, temos que simplificar procedimentos, desburocratizar para que o procurador possa se dedicar mais tempo à atividade fim. E uma ideia que eu lanço é a constituição de uma força-tarefa contra o desmatamento da Amazônia. Agradeço a todos. No caminhar normal que nós tínhamos previsto, a gente ia fazer agora uma pergunta entre os candidatos e depois voltava a pergunta da plateia. Mas eu estou vendo o colega já com o microfone ali na mão e ele já falou que a pergunta era complementar. Se você preferir... Inclusive, eu acho que as respostas englobaram a pergunta. Se tiver outra pessoa que faça outra pergunta... Então, vamos seguir o normal, que enquanto a plateia pensa, a gente vai fazer Não, mas eu não estou eliminando a pergunta dele não, Mário. É só uma questão seguinte, só esclarecendo para a mesa, inclusive. Se vocês acompanharem o roteiro aí, como a gente fez no debate de Porto Alegre, agora ia passar para a pergunta entre os candidatos, depois voltaria da plateia. Eu acho até que é melhor assim, para ver se a plateia reflete e ver se for o caso, a gente mantém a pergunta dele. Haverá mais uma pergunta da plateia. Não se preocupem sobre isso. A questão é se seria feita agora, se a gente trocava a ordem, ou faria a pergunta seguindo o roteiro. Então, vamos fazendo a pergunta entre os candidatos, é apenas para manter uma dinâmica, fazer as coisas diferentes como a gente fez, quer dizer, não ficar sempre na mesma batida. Pergunta entre os candidatos, depois a gente volta a uma pergunta da plateia e depois mais uma dos candidatos. Só esclarecendo, os candidatos já têm bem ciência da dinâmica, eu vou sortear agora o nome de quem pergunta e de quem responde. Quem pergunta faz a pergunta em 1 minuto, quem responde em 1 minuto e meio. Depois, 1 minuto e meio para quem perguntou para fazer a réplica. E quem responde, já que não escolheu o tema, fala por último, tem mais 1 minuto para falar. Então, primeiro a perguntar. Fred. Para Raquel. 1 minuto para a sua pergunta, Fred.
Muito bem, colegas. Colega Raquel, eu vi aqui, colegas falarem em criação de ouvidoria, vi aqui a colega Raquel falar em criação de câmara, vi aqui a colega Raquel falar em desconcentração de câmara, de revisão e coordenação, Isso é tudo muito bonito e bom na retórica. Eu quero saber o seguinte: com a emenda constitucional 95, com a restrição orçamentária e com o novo limite fiscal de ajuste de contas, como é que Vossa Excelência pretende fazer isso? Como é que Vossa Excelência pretende criar vários órgãos e várias estruturas no Ministério Público Federal? E de onde vêm esses recursos? Agradeço, Fred. Raquel, 1 minuto e meio para a resposta. Em parte virá da melhoria da eficiência da gestão, em parte da redistribuição da força de trabalho, com foco na atividade fim. Há muitas atividades do Ministério Público Federal que concentraram grande parte da nossa força de trabalho. Dou um exemplo muito claro: área de tecnologia de informação, por exemplo, que teve um sentido histórico muito claro quando precisávamos estruturar o único e desenvolver uma série de bases de dados necessárias para registro do que fazemos. Hoje, com a facilidade que temos de comprar instrumentos de informática específicos de apoio à atividade fim, esse momento passou. Então, aqui é um nicho que é possível reorganizar. Mas compartilhamento de estruturas também do Ministério Público, da União, é um mecanismo claro também de fazer economia. Esse tipo de apoio e criação desses órgãos e estruturas que visam fortalecer a atividade fim pode ser feito com reorganização orçamentária, que pretendo fazer, e com também a redistribuição da força de trabalho. Compartilhamento de estruturas, enxugamento das nossas unidades, são todas ideias que estão postas na mesa e que amparam essa possibilidade. 1 minuto e meio para a réplica, Fred. Colega Raquel, as unidades já estão no osso. Eu cheguei lá em BH, por exemplo, os colegas estão desligando o frigobar, porque não tem recursos para pagar energia. Vossa Excelência está falando de tecnologia da informação, de cortar na tecnologia da informação. Se Vossa Excelência não tem o conhecimento, tecnologia da informação está desenvolvendo, e nós temos vários desenvolvedores, e os nossos sistemas todos são desenvolvidos na casa. A tecnologia da informação está desenvolvendo um produto agora que vai ser o Google do Ministério Público Federal. Se nós fôssemos adquirir fora, isso seria em torno de 20 bilhões. Então, é muito fácil se falar retoricamente que vai fazer isso e aquilo. Eu gostaria de saber como. Dizer que está reestruturando, vai mexer em unidade, as unidades já estão no osso. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, que tem alguma gordura sim, mas tem que saber de onde tirar. Ninguém pode dizer que vai remanejar ou fazer, eu quero saber no orçamento. Nós temos um orçamento que vamos votar agora no Conselho, agora em julho, o orçamento de 2018, que a base dele é o orçamento de 2017, e tem a restrição, sim, da emenda constitucional 95, que tem uma sobra que seria uma verba executiva. Essa verba executiva nós vamos perder em 2019, o próximo biênio é de fundamental importância para o enxugamento da máquina, mas não na máquina, nas unidades. Vossa Excelência está querendo dar apoio às unidades e, ao mesmo tempo, está dizendo que vai enxugar as unidades. Obrigado. Raquel, 1 minuto para a tréplica. Esse esforço de reavaliação da distribuição da nossa estrutura é um esforço em curso, que conta, inclusive, com o apoio de várias unidades do Ministério Público Federal por razões diferentes. Estamos caminhando numa linha que o Conselho Superior já iniciou, quando, anos atrás, fez fusão da PRM de Tupã com outra unidade, e no ano passado da PRM de Nova Friburgo com Teresópolis. É um esforço que estamos caminhando. Esse exemplo que acontecerá agora em São Paulo, em que uma unidade foi construída para abrigar simultaneamente órgãos do MPT e do MPF, a planta foi concebida desse modo, já é um outro caminho que aponta para a eficiência da gestão.
Mas o mais importante é mudar a ênfase. A ênfase atual da atuação do Ministério Público é na atividade fim. E é com esse olhar, com essa perspectiva que atuarei. Obrigado. Próximo a perguntar. Agradeço aos candidatos, inclusive, o esforço e respeito ao tempo. Próximo a perguntar. Raquel, agora perguntando. Ó, atenção todos vendo aqui que eu estou misturando as bolinhas. Franklin, 1 minuto para a sua pergunta, Raquel. Caríssimo colega Franklin, vou nessa linha iniciada pelo colega Fred. Vossa Excelência é a favor da descentralização da função das câmaras e pretende fazer isso caso seja o procurador-geral? Franklin, 1 minuto e meio. Pergunta interessante. Eu não diria descentralização das câmaras, mas eu diria uma readequação. Por exemplo, o que nós temos aqui de impropriedade, no meu entendimento, Raquel, que prejudicam o trabalho de coordenação em relação à região norte? A coordenação dos conflitos agrários está na primeira Câmara. A primeira Câmara, em relação a atos administrativos, práticas administrativas. Então, me parece que não se coaduna, por exemplo, permanecer na primeira Câmara essa questão dos conflitos agrários, porque ela acaba se diluindo dentre outras atribuições da primeira Câmara, que são mais ou menos essencialmente administrativos. Então, o que eu entendo é que deva haver um reestudo sobre, e para fazer um remanejamento da atuação das câmaras, com maior identidade, maior identificação entre as suas atribuições para os colegas. É isso que eu entendo que deva ser realizado para adequar e para dar maior impacto ao trabalho, maior efetividade ao trabalho. E acho que as câmaras, nós temos que promover alguma forma de as câmaras se aproximarem mais dos colegas. Nós temos a seguinte peculiaridade hoje: os colegas aqui eventualmente buscam as câmaras para o seu apoio. Eu entendo que as câmaras devem também buscar os colegas que estão à distância para dar o apoio à sua atividade. Obrigado. Raquel, 1 minuto e meio para a réplica. Dos meus quase 30 anos de Ministério Público Federal, sou membro de Câmara desde 93, quando as câmaras foram criadas, exceto por 3 anos que passei fazendo curso no exterior. Essa experiência me indica que há um amadurecimento institucional muito grande e a atividade de revisão das câmaras precisa ser redimensionada em favor de uma atividade de coordenação. Defendo a descentralização exatamente pelo final da sua fala, querido Fred, para que as câmaras querido Franklin, para que as câmaras se aproximem dos colegas e da realidade local, identificando, fazendo diagnóstico de situação e realmente priorizando aquilo que deve ser priorizado. E, sobretudo, contribuindo para que haja uma seleção adequada de prioridades e uma seleção negativa, aquilo que não precisamos atuar agora, porque há casos muito mais importantes a serem resolvidos e com impacto transformador sobre a realidade local. Eu defendo vigorosamente a desconcentração, não da atividade de revisão das câmaras, mas da atividade de coordenação. Obrigado, Raquel. Franklin, 1 minuto e meio. Eu volto ao meu discurso inicial. Volto ao meu discurso inicial e trago sempre o caráter humano da nossa atuação, o caráter humano dos nossos procuradores. Há uma necessidade dessa aproximação efetiva, Raquel. Um encurtamento desse distanciamento que há entre as câmaras e os colegas, principalmente os novos. Nós temos uma inversão de coisas que isso não sei, vou ser claro e sincero, não sei como resolver. As lotações iniciais são sempre nas procuradorias mais distantes e mais interiores, aonde a gente precisaria de alguém que já esteja com um certo calo, já esteja mais ou menos calejado, e não jogar o colega lá à distância, no fundo do Estado. E isso é uma questão que nós precisamos rediscutir e redimensionar em função dessa necessidade humana, necessidade dessa experiência. Então, entendo que as câmaras devem se aproximar, devem ser mais efetivas em relação aos colegas.
Muito obrigado a ambos. Próximo a perguntar. Olho aqui que eu sorteio das bolinhas aqui. É totalmente aleatório. Mário, pergunta. Eitel responde. 1 minuto para a pergunta, por favor, Mário. Prezado candidato Eitel, queria trazer para discutir com Vossa Excelência um dos temas muito importantes, penso eu, para o papel exercido pelo Procurador-Geral da República de chefe do Ministério Público da União, chefe do Ministério Público Federal, que é o seu poder de iniciativa legislativa. Ou seja, o Procurador-Geral pode encaminhar ao Congresso Nacional leis que digam respeito ao Estatuto Jurídico do Ministério Público da União e também a outras matérias afetas à instituição MPU, MPF em especial. Por outro lado, a Constituição prevê também, em certo momento, a iniciativa do Presidente da República. Por exemplo, deu ensejo à Lei 8.625. Eu queria indagar a Vossa Excelência o que pensa sobre o assunto, qual é a relevância dessa matéria para a independência do Ministério Público e se o Presidente da República tem também essa iniciativa atualmente em relação ao Ministério Público. Tá. Obrigado. Eitel, 1 minuto e meio para a sua Mário, resposta. eu posso começar? Mário, eu também gosto de estudar direito constitucional, tenho vida acadêmica, sou professor de direito constitucional, a competência é concorrente. O Procurador-Geral da República precisa manter um clima de diálogo com os poderes, não pode abrir um fosso para não poder conversar, até porque vai e já existe necessidade de algumas iniciativas legislativas que decorrem, inclusive, da aprovação de uma emenda constitucional, que criou, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público. Foi criado, é um órgão novo de fiscalização administrativa e financeira da instituição. Está havendo choques na atuação correcional do CNMP com o Conselho Superior do Ministério Público. Tem situações de duplicidade processual contra colegas no Brasil. Tudo isso decorre da falta de uma regulamentação a nível legal. E a iniciativa tem que ser do Procurador-Geral e ele tem que estar com o diálogo restaurado com os poderes para poder uma iniciativa dessa natureza não ser deformada. A competência é concorrente. Obrigado, Eitel. Mário, 1 minuto e meio. Embora a Constituição tenha a previsão referida no artigo 61 do poder de iniciativa legislativa do Presidente da República, o fato é que, desde a década de 90, que não é exercida essa faculdade, só o Procurador-Geral da República que tem encaminhado projeto de lei, criando-se uma prática constitucional bastante consistente com o predicado da independência do Ministério Público. Discuti esse assunto recentemente na plenária do Encontro Nacional de Procuradores da República, defendendo que a iniciativa seja sempre e exclusivamente do Procurador-Geral da República. A criação do CNMP veio alargar essa atribuição, porque, embora não haja previsão constitucional expressa, quem encaminha os projetos de leis de iniciativa do CNMP, de interesse do CNMP, é o Procurador-Geral da República. Então, essa é uma questão fundamental e penso que o Procurador-Geral da República deve ter muito cuidado em zelar por essa prerrogativa, encaminhando os projetos de leis do MPU sempre de maneira isolada, só ele assinando. Até porque, Carlos Eitel, é sabido que quem encaminha um projeto de lei, quem tem a iniciativa de encaminhá-lo, pode eventualmente retirá-lo. Isso é importante porque, eventualmente, há alterações drásticas no projeto no âmbito de uma casa legislativa que não interessa a quem encaminhou ter a faculdade de retirar o projeto, se ele encaminhar sozinho, Mário, como deve ser. Obrigado. Eitel, 1 minuto. Mário, a doutrina constitucional, se você lê, e eu tenho certeza que o faz, na sua maioria diz que a competência é concorrente. E o Ministério Público tem que ter certas iniciativas para evitar que surja de outro canto
com o objetivo de mutilar prerrogativas. O que estou dizendo aqui é que o Ministério Público tem que ter uma articulação de diálogo que lhe dê essa capacidade de exercitar as iniciativas, ao invés de estar indo se defender, como já aconteceu em episódios passados, com tentativas de corte nas prerrogativas de nossa instituição. Obrigado, Eitel. Obrigado a ambos. Próximo a perguntar. Sandra. Responde Fred. Sandra, 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Sim, só um minutinho. Fred, eu gostaria de saber qual é a tua posição relativamente à imunidade penal que foi concedida recentemente pelo Procurador-Geral da República aos irmãos Batista, que imediatamente foram para os Estados Unidos. 1 minuto e meio, Fred. Colega Sandra, eu acho que caso concreto não deveria ser abordado aqui nessa questão, porque isso vai ser da responsabilidade do Procurador-Geral da República depois de setembro. Mas, abstratamente, eu posso falar o seguinte, né, que a leniência, ela decorre da lei, mas nós não podemos ser tão lenientes, né, de forma discricionária. O sentimento de impunidade, ele decorre não só da falta de providências, mas de providências inadequadas. Então, eu como Procurador-Geral da República, né, eu penso o seguinte, Sandra, que nós devemos sim buscar a punição de forma não só eficiente, eu tenho falado muito em eficiência e eficácia, que é meu lema de campanha, mas de forma eficaz. E quando se fala em punições de forma eficaz para ter efeitos pedagógicos, que é o que mais importa, eu acho que para a sociedade, nós não podemos ser tão lenientes discricionariamente em determinadas situações para simplesmente com o fim de justificar a grandeza do bem perseguido. Obrigado, Sandra. 1 minuto e meio para a sua réplica. Desculpa, Fred, eu ter usado um caso concreto, eu concordo com você, eu deveria ter falado abstratamente. Eu entendo que a delação premiada ela é um negócio jurídico, personalíssimo e consensual, pelo qual o investigado indica, né, o nome e a localização de outros partícipes envolvidos na organização criminosa. E, como tal, ela gera obrigações e gera direitos, mas só será válida se posteriormente homologada por um juiz. Neste caso, em que se concede imunidade penal total, me parece que tanto que aquele que oferece como o juiz que homologa deveriam ser mais cuidadosos, não é? Não se pode chegar à concessão de total imunidade penal a determinados investigados, porque isso afronta o conceito de justiça. Pessoas que confessam crimes de grande magnitude devem ser punidas, e é isso que a sociedade brasileira espera. Obrigado, Sandra. Fred, 1 minuto para a sua réplica. Bem, então nós temos ideias parecidas com a situação, né? E eu falei da leniência, não foi confundido com a leniência penal, logicamente a leniência de prisão é uma coisa, faz da leniência sobre discricionariedade. Você se leniente de discricionariedade nessas situações do plano da delação. Mas eu me reservo muito a comentar casos concretos, porque um de nós aqui vai ser Procurador-Geral da República, e com certeza vamos interceder em casos concretos. E eu vou aproveitar o restinho do meu tempo para dizer o seguinte, tanto para Eitel quanto para Mário, a situação da iniciativa de lei na Constituição, ela é exclusiva sim do Procurador-Geral da República,
de acordo com o que diz o artigo 93 da Carta Magna, que diz que o Estatuto da Magistratura ele é de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário. E esse artigo se aplica a nós a partir do parágrafo 4º do artigo 129 da Constituição. É só para não ter dúvida, porque nós temos essa iniciativa exclusiva.